Deus seja louvado para sempre e eternamente. Vamos mais um mergulho nas Escrituras. Hoje eu quero falar sobre habilidade. Habilidade é uma palavra muito conhecida e no terreno prático, então todos sabem exatamente o que significa. Habilidade não é inteligência. Há pessoas que têm inteligência, mas não têm habilidade. E assim não desenvolvem sua inteligência. Habilidade não é conhecimento. Há pessoas que têm conhecimento. Conhecimento, por exemplo, teórico, mas lhes falta habilidade. Há pessoas que parece que não nasceram para dirigir, porque nunca conseguem dirigir bem o seu veículo. Falta de habilidade. Há pessoas que fazem cursos extraordinários. Por exemplo, você já se encontrou com algum médico que não tem aquela necessária habilidade para tratar com o paciente, para identificar uma enfermidade. Isso é uma coisa, infelizmente, mas é natural na vida. Habilidade. Você já viu pregadores que não têm habilidade para se comunicarem com o público e resulta, de certa maneira, infrutífero o seu trabalho. Habilidade. Geralmente, as mães de mais de um filho sabem a diferença do primeiro para o segundo para o terceiro, porque no primeiro há uma ausência quase total de habilidade. Ouvi muitos conselhos, ouvi muitas ideias, ouvi muitas sugestões, ouvi muitos pareceres. A avó, a sogra, a mãe, todos falaram como deve ser o comportamento da parturiente, mas na hora faltou a habilidade. Eu quero agora levar isso para o terreno da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre 14 atividades da vida cristã que requerem habilidade. Vamos lá? 14. A primeira, eu quero falar sobre usar os talentos. Deus dá os talentos, Deus dá os dons, Deus nos capacita para a sua obra, mas nós temos que ter habilidade. Há pessoas, por exemplo, que recebem da parte do Senhor a graça da manifestação do dom de profecia, mas por falta de habilidade, eles não conseguem. Por exemplo, a profecia tem que ser dada na ocasião certa, na maneira certa. Há profecias que são públicas, há profecias que são privadas. E com o tempo, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai adquirindo habilidade espiritual no trato com seus talentos e com seus dons. Leia Mateus 25, 14 a 30. Número 2, nós precisamos de habilidade para lutar. Não basta conhecer um instrumento de luta, uma arma. É preciso ter habilidade para lidar. Porque algumas pessoas foram limpar, por exemplo, um revólver. Você já ouviu vários casos assim. Foram limpar um revólver e, por falta de habilidade, terminaram disparando um projeto contra si mesmo ou contra quem estava ali ao lado. Falta de habilidade. Você precisa de habilidade para lutar. Dá uma olhadinha em Colossenses 1:29. Número 3. Nós precisamos de habilidade para fazer boas obras. Há pessoas que não têm habilidade necessária para fazer boas obras. E às vezes ajudam quem não precisa ser ajudado, deixam de ajudar a quem precisa e resulta infrutífero o seu trabalho. Leia Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós precisamos de habilidade para servir a Cristo. Se a pessoa serve com o espírito de patrão, não está servindo. Se a pessoa serve com o espírito de chefe, não está servindo. Servir a Cristo é aquela habilidade. E essa habilidade significa uma disposição total para estar em estado de submissão ao Senhor. Leia Colossenses 3, 23 e 24. Número 5. Precisamos de habilidade para exercer o ministério. Pastor é uma coisa. Evangelista é outra coisa. E, em certo sentido, missionário é uma outra coisa, é uma outra atividade. O pastor precisa ter habilidade pastoral. Habilidade no trato com as ovelhas, habilidade na comunicação, habilidade na direção do culto. Às vezes o pastor perde a audiência, não é por falta de inspiração, não é por falta de unção, é por falta de habilidade no manejo, por exemplo, com o horário dos cultos. Habilidade. Leia Romanos 12, 3 a 8. Número 6, precisamos de habilidade para produzir muito fruto. Você sabe a diferença que existe da planta que é viçosa e da planta que está sempre murchando. É uma questão de habilidade
jardineiro, uma habilidade de quem está cuidando daquela planta. A planta precisa de ser conduzida habilidosamente ou habilmente para que produza o devido fruto. Da maneira em João 15:5. Número 7. Precisamos de habilidade para exercer hospitalidade. Às vezes deixamos de hospedar quem merece e às vezes hospedamos quem não deveríamos hospedar. Isso é no terreno prático, você sabe que isto é verdadeiramente o que acontece. Leia Hebreus 13:2. Nós precisamos de habilidade para contribuir. Pessoas que não têm habilidade espiritual, aquela capacidade prática de contribuir. E contribui, por exemplo, a pessoas que não contribuem para a obra missionária da sua igreja. Mas qualquer um que passe pela internet pedindo uma oferta missionária, eles estão prontos para ajudar. E então não se sentem efetivamente recompensados por Deus no seu trabalho, porque faltou habilidade no exercício da contribuição. Isso pode estender, de uma maneira geral, a todo o exercício da mordomia, no caso de mordomia financeira. Leia Esdras, capítulo 2, verso 69. Habilidade número 9. Precisamos de habilidade para enfrentar as adversidades. Cada adversidade é uma. Cada obstáculo é um. Cada montanha é um. Cada barreira é um. E nós precisamos ter habilidade para lidar com diferentes tipos. Por exemplo, quem reside no interior, quem nasceu no interior se lembra a diferença de andar num terreno seco ou num terreno molhado, ou num lamaçal, ou em areia movediça, a diferença de andar numa pista que é própria para veículos motorizados e andar, por exemplo, na areia do deserto. A habilidade para enfrentar adversidades, para tratar com os problemas com os quais nos defrontamos. Vamos continuar. A Bíblia tem um versículo extraordinário, por exemplo, Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo. Pois bem, como é que você pode tudo? Mesmo que seja naquele que fortalece, é preciso habilidade. Nós não podemos fazer tudo de uma vez, mas podemos fazer pouco a pouco, até que terminemos toda a tarefa que nos estava confiada. Agora é preciso habilidade para fazer as coisas. Às vezes o pai dá 3 ordens ao filho e ele retarda. Finalmente, quando está no horário já de entregar o resultado de suas tarefas, ele resolve fazer tudo de uma vez e não faz nenhuma tarefa a contento do pai, e então cria um clima desconfortável na casa. Faltou habilidade. Habilidade na realização de tarefas. Filipenses 4:13. Número 11. Habilidade para nós utilizarmos a graça que Deus nos deu. Graça é aquele favor espiritual que nos capacita a realizar a obra de Deus. Graça é aquela forma sobrenatural com que o Espírito Santo nos envolve dentro de sua santa vontade, nos ajuda a dependermos dele em tudo, mas mesmo quando estamos cheios desta graça, nós precisamos também de habilidade para exercer, para manifestar, para demonstrar essa graça, esse dom de Deus. Leia 1 Timóteo 4:14. Habilidade número 12. Nós precisamos de habilidade para escapar das tentações. Escapar da tentação requer habilidade. Às vezes a pessoa é muito grosseira, às vezes a pessoa se porta de uma maneira muito rústica e ela ganha inimigos. Ela percebeu que a outra pessoa está vindo com palavras que não são sinceras, que não são verdadeiras, mas isso não lhe dá motivo a fazer um tiroteio. Não, é preciso ter habilidade, porque às vezes você até consegue convencer o inimigo que está lhe convidando para algo que não deve. A habilidade faz com que nós tenhamos uma capacidade de negociação, uma capacidade de assimilação e uma capacidade também de persuasão com a pessoa com quem estamos tratando. Eu vou ler 1 Timóteo 4:14. Agora eu vou para 1 Coríntios 10:13 e em seguida eu menciono o número 13.
O número 13, que eu tenho anotado aqui, é o seguinte: nós precisamos de habilidade para fazer o sacrifício espiritual. Nós não gostamos de sacrifício. Sacrifício não pertence ao vocabulário natural. Sacrifício pertence ao vocabulário espiritual. Sacrifício é para quem realmente tem a fé que Abraão teve, tem a disposição que Noé teve, tem a piedade que Daniel teve e assim por diante. Pois bem, para fazer um sacrifício espiritual, é preciso ter também uma habilidade. Há pessoas que criam problemas no lar, esposos criam problemas no lar porque querem jejuar, mas não têm habilidade para entrar num acordo sobre quando e como deve fazer aquele jejum. Habilidade mesmo no sacrifício espiritual. Jesus disse que quando uma pessoa jejua, ela deve atender algumas prescrições. Nada de tocar trombeta, nada de fazer aquele rosto de vítima. Não, é uma habilidade espiritual que faz com que você apareça em estado de contrição profunda diante de Deus. Diante dos demais, você é uma pessoa normal. E agora, leia Romanos 12, verso 1. E finalmente eu chego ao último ponto, que é a habilidade para orar sem cessar. Eu penso que das atividades que eu mencionei aqui, esta é uma das mais difíceis se levamos ao pé da letra. O que quer dizer orar sem cessar? Você pode traduzir orar sem cessar por orar 24 horas por dia. Mas você sabe que é impossível, é praticamente impossível, é naturalmente impossível uma pessoa orar 24 horas por dia. Mas como pode uma pessoa cumprir o mandamento da Bíblia se a Bíblia nos sugere, a Bíblia nos garante, a Bíblia nos assegura que não existem mandamentos que não possam ser por nós atendidos, executados, obedecidos? Orai sem cessar. Uma irmã estava trabalhando como zeladora de uma casa de oração, mas começou a entediar-se, ela começou a entristecer-se e achava que aquilo não adiantava nada. E apesar de uma pequena ajuda que recebia, ela foi ao pastor e o pastor disse: irmã, eu aprecio o seu trabalho, eu acho que a irmã não deveria deixar esse trabalho. Pastor, mas por que a irmã não ora desse? Não, eu já orei muito. Olha, a irmã já orou muito mesmo, já. Por que a irmã não aproveita este seu trabalho para orar enquanto a irmã está trabalhando? Pastor, como é que eu vou orar enquanto eu estou limpando a casa de Deus? Ou faz uma coisa ou faz outra. Não, irmã. Não. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, não quer dizer fecha teu olho e te ajoelha e fica 24 horas nessa posição. Deus está dizendo, viva no espírito de oração, viva no clima de oração. Por exemplo, quando a irmã pegar a vassoura, ore e diga: Senhor Jesus, varre a minha alma, como estou varrendo esta casa. Varre o coração dos teus filhos, como estou varrendo. Quando a irmã, por exemplo, espanar uma cadeira, diga: Senhor, expanda, Senhor Deus, as estruturas do meu ser, assim como eu estou fazendo aqui com esta cadeira. Quando a irmã estiver polindo, por exemplo, o púlpito, diga: Senhor, vem polir a minha mente, vem polir os meus pensamentos, vem polir os meus sentimentos. Quando a irmã terminar o seu trabalho, vai ter duas surpresas. Primeiro, a irmã vai notar que gastou muito tempo, mas nem percebeu. Porque quando nós estamos orando e usando o tempo com oração, o tempo, na verdade, ele parece que não era exatamente aquilo que nós imaginávamos. Que coisa linda. A segunda vantagem é que a irmã vai sentir uma sensação tão grande de dever cumprido, porque não precisou parar de trabalhar para orar. Como também não precisa parar de orar para trabalhar. A irmã trabalhou orando. Orai sem cessar. Eu citei apenas uma dimensão, mas existem dimensões 1000 de como podemos orar sem cessar. Se você está ao volante e você pode orar sem cessar, principalmente numa viagem longa, você não vai fechar os olhos e dirigir, porque você já sabe o que vai acontecer. Mas você pode orar adorando, você pode orar recitando salmos, você pode falar com Deus. Onde é que está escrito na Bíblia que temos que orar com os olhos fechados? Onde é que está escrito? É claro que é absolutamente correto orar com os olhos fechados. É correto. Mas por que nós oramos com os olhos fechados? Eu penso que existe uma razão muito subjetiva nesta questão. Paulo ensinou para nós que nós temos 4 olhos. Temos 2 olhos naturais, temos 2 olhos espirituais. Paulo orou para que os crentes
para cujas igrejas ele está enviando suas epístolas, que eles tivessem os olhos espirituais abertos. Os olhos do coração, os olhos da mente, os olhos do entendimento, os olhos interiores. Então, como é que nós podemos usar esta palavra de Paulo dentro deste mandamento de orai sem cessar? Nós oramos com os olhos fechados, porque quando fechamos os externos, nós abrimos os internos. Quando paramos de ver as coisas naturais, nós passamos a ver as espirituais. Mas se estamos dirigindo, se estamos trabalhando, se estamos fazendo alguma coisa que não depende exatamente de um raciocínio direto, específico para aquilo que estamos produzindo, então nós podemos orar, estamos com os olhos abertos, vendo a estrada que estamos, vendo o GPS que está ali nos orientando, mas estamos orando. Graças te dou, Senhor. E orar com ação de graças quando se dirige, uma coisa linda. Orar glorificando o nome do Senhor, louvar, e até aparecem os dons espirituais, principalmente o dom de falar em línguas, que é uma coisa preciosa para a nossa vida. Que tal nós desenvolvemos as nossas habilidades? Dessas 14 formas de executar a obra de Deus com habilidade, qual a que você achou mais importante? Eu vou repetir muito rapidamente. Número 1, usar os talentos. Número 2, lutar. Número 3, fazer boas obras. Número 4, servir a Cristo. Número 5, exercer o ministério. Número 6, produzir muito fruto. Número 7, exercer a hospitalidade. Número 8, contribuir. Número 9, enfrentar adversidades. Número 10, fazer todas as coisas, cada uma no seu tempo. Número 15, utilizar o tempo para realizar a tarefa conferida por Deus. Número 12, escapar das tentações. Número 13, fazer um sacrifício espiritual. Número 14, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Obrigado por sua atenção. Deixe o seu comentário. Será que de alguma maneira lhe importou? Será que de alguma maneira lhe foi útil essa postagem? Deixe o seu comentário dizendo se foi ou não. Deus a todos abençoe, no extraordinário e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir, porque a batalha continua até que Cristo venha. Amém.